Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Torcida vascaína, se não for inscrito aqui no nosso canal, já dá aquela moral, se inscreve aqui no Vasco em Família. Deixa o like também, o like é muito importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos aqui do canal. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando aquele like e também comentando aqui nos vídeos, deixando a sua opinião, a sua participação aqui no canal acrescenta demais e eu sempre respondo geral. E no vídeo de hoje, nos assuntos de hoje, eu vou precisar muito da sua opinião, deixa aí nos comentários porque o vídeo de hoje tá pesado. Se inscreve também no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, o link vai estar aqui na descrição, canal parceiro aqui do Vasco Família. Eu também faço parte do canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Amanhã a gente vai ter uma live às 6h30. Então, Vascaína, ajuda a Vascaína, ainda mais nesse momento. Se inscreve lá no canal, o link vai estar aqui na descrição. Família Vascaína, bora pro vídeo de hoje. Será o fim do canal Vasco em Família e dos canais no YouTube? Salgadão quer acabar com tudo? Lei da mordaça, o cara quer acabar com o canal agora. Não pode mais falar mal do Salgado, hein? Acabou, vai acabar os canais. Então, eu vou aproveitar aqui, enquanto isso, para fazer o meu último vídeo, talvez, não sei. Acho que ele vai acabar com tudo, então quero saber a opinião de vocês. Eu vou trazer aqui cortes da live dele, da entrevista que ele teve aí com o Mulambo, do Mauro César. Ainda dá entrevista pro Mulambo. E vou falar também que ele deu umas catucadas aqui no Levenciano. Quero saber a opinião de vocês. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Família vascaína, para o vídeo não ficar muito longo, já vamos para os nossos assuntos aí principal, que foi a entrevista do Jorge Salgado aí com o Mauro César, o jornalista Mauro César. O cara não escolheu ali a panelinha dele, né? Nem o Flávio Dias, nem o Flávio Azevedo, que são vascaínos e da panela aí passa pano, né, para esse time do Vasco, para essa gestão. Não, ele preferiu aí fazer com o Mulambo aí, torcedor declarado do Flamengo aí, o Mauro César. Grande Jorge Salgado, nem com a sua panelinha você dá uma moral. E aí, vamos trazer algumas partes dessa entrevista, na minha visão, partes absurdas que eu vou trazer aqui, e eu quero a opinião de vocês aqui do nosso canal. Pode ser até o último vídeo, hein? Se bobear, o cara vai acabar com os canais de YouTube. Ele não vê a importância de que tem aqui as pessoas que fazem canal no YouTube, né? Os influenciadores, como ele diz, de falar da marca Vasco. Cara, isso é um despreparo muito grande quando vem uma pessoa e fala exatamente isso, que os influenciadores não têm como controlar. E aí a gente tem que ver alguma maneira de monetizar isso. Meu Deus do céu, cara. Quem tá sentado na cadeira do Vasco, pior que tem gente aí na internet dizendo que é isso, tem que mesmo. Os caras estão ganhando dinheiro com o Vasco. Cara, que é isso, rapaz? Gente, qualquer empresa hoje do mundo bem-sucedida, ela tá avaliando. Isso aqui é um comportamento que a gente cria. Os canais de YouTube, eles são importantes sim para a marca, porque aproxima o Vasco mais do torcedor. A mídia te aproxima do Vasco. A gente vem aqui, a gente fala de Vasco, né? A gente aqui aparece com uma camisa do Vasco, você vai lá e compra uma também. Ah, vamos se associar ao Vasco. Como isso aqui é importante, como é um canal para a gente chegar ao torcedor. A gente fala aqui com os vascaínos do mundo inteiro. Meu canal é pequenininho aqui, quantas pessoas aqui a gente troca essa ideia e vem um cara desse, um despreparado, falar que tem que ver uma melhor maneira, que a gente não controla os influenciadores. Sabe por quê? Isso é censura. É porque a maioria fala mal dele. A maioria não quer esse Vasco que tá aí. E aí o cara manda uma dessa, uma letra dessa. Eu quero saber a opinião de vocês. E aí, deixa a opinião de vocês. Como eu sempre digo aqui, é muito importante a participação de vocês. Realmente vocês veem dessa forma que o Vasco tem que ganhar alguma coisa em cima dos influenciadores? Ou vocês veem que isso é um absurdo? Cara, sinceramente, quando a gente vê aí, aparece sempre na Super Vasco, na Net Vasco, ah, o Vasco foi o 4º nome mais comentado no YouTube. Ah, o Vasco foi o 5º, 6º nome, o 3º nome mais comentado no Twitter. Cara, olha a importância disso.
Você acha que as grandes empresas não vê essa movimentação, essa participação do torcedor? Sabe qual é o grande problema do Vasco, Salgado? Não é os influencers, não, é vocês. É vocês. Vocês que estão atrapalhando, vocês que causaram essa bagunça toda, vocês que afastam os investidores do Vasco. Tá aqui o Levin, eu falei no vídeo de mais cedo, vocês podem acompanhar lá no texto que ele faz pro Jorge Salgado, na mensagem. Jorge, eu tenho os investidores, mas a gente tem que acabar com essa guerra política. Quem atrapalha são vocês, cara. Aí o cara quer botar a culpa na gente. Se o Vasco tá uma merda do jeito que tá, jogando nada, não contrata ninguém que preste, a culpa é nossa agora. Agora tem que ganhar dinheiro aqui do YouTube, dos influenciadores, pra dar jeito no Vasco. Porra, fala sério, né? Então a gente vai trazer um trecho aí dessa parte da live que ele fala aí, e eu queria saber a opinião de vocês aqui, porque é muito importante, família vascaína. Se liga só. Ações em que a gente teve ampla maioria no Conselho. Então, do ponto de vista político no Conselho, a gente vai ter bastante tranquilidade para aprovar nossas pautas. O que a gente não controla hoje é a parte externa, né? São os influenciadores. O Vasco tem... A gente está fazendo um levantamento aí, eu não sei, conversando com a Rayana, eu não sei se a gente tem 100 influenciadores, 150, 270, a gente está mapeando isso também, criando, eventualmente, vamos criar regras e parâmetros de atuação dessas pessoas também, porque a marca do Vasco é muito utilizada e não traz nenhuma contribuição para o clube do ponto de vista de monetização. Então, esse é um caso aí que a gente está estudando também, como é que a gente consegue, e melhorar também, criar determinadas regras de atuação, né? Enfim, mas essa influência externa a gente não controla, a gente não domina. Os candidatos que perdem a eleição, eles ficam no mimimi constantemente, né? Parece que a eleição vai acontecer daqui a um mês, parece que eles estão ainda em campanha. Eu tento colocar para eles, e em algumas entrevistas, dizer que a eleição já acabou. A eleição ficou para trás, vamos dar as mãos aí, vamos tentar construir aí um Vasco melhor aí, com a ajuda de todos. Mas não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Eu reconheço que são muitos ressentimentos, muita politicagem, a meu modo de ver, barata. É uma politicagem que não traz nenhuma margem de contribuição para o clube. É uma politicagem muito limitada a um interesse pessoal. Não estão olhando para o interesse do clube, estão olhando para o seu interesse pessoal, pela sua ambição pessoal. Então, isso atrapalha. Mas, do ponto de vista de aprovação da nossa pauta, do nosso trabalho, não vamos ter dificuldade nenhuma. Mauro, eu estou super focado no meu plano estratégico de gestão, com meus vice-presidentes, colocando isso em prática, e é o que me interessa, é olhar para dentro da minha gestão. O que vem de fora, se a gente puder trazer de fora alguma coisa boa para incorporar à gestão, tudo bem. Se não puder, ignora e... Família vascaína, aí nesse trecho ele fala dessa situação aí com os influencers, mas ele dá uma catucada, ele fala do sócio-torcedor, ele dá uma catucada no Levin. Então eu vou trazer aqui outra parte que ele fala da eleição, né? Ele vai falar ali que a eleição foi correta, teve todo o procedimento necessário para dar, né, a segurança à eleição, a credibilidade à eleição, ele vai falar disso. Ele vai falar do outro candidato que chamou o Levin esse ano para disputar a eleição do dia 14. Ele vai falar aí do mimimi, né, dos candidatos aí após perderem a eleição, e tá aí, né? A importância do YouTube, e por ele querer acabar com essa situação, é justamente isso, porque muita gente esclareceu o que aconteceu na eleição do Vasco, coisa que a mídia tradicional não fez. Então tá aí. O que passa para nós torcedores do Vasco é que a gente não pode falar mal. Não pode. A gente apoia, a gente torce, mas falar mal da gestão não pode. Senão eles... Lei da mordaça. Acabou o canal.
É isso. Tá aí mais um trecho da live onde ele dá uma catucada no Levinciano sem dúvida nenhuma. Se liga só. Em relação também à votação à distância, uma votação pela internet, a gente testou isso no nosso processo eleitoral com bastante êxito. Na eleição em que eu fui eleito, eu tive mais ou menos 1.700 votos, pessoas votaram de Portugal, teve gente que votou da Austrália, enfim, foi um sucesso absoluto, quer dizer, é uma eleição transparente, depois existe toda uma verificação, uma auditagem dessa votação. Então, eu acho que isso aí veio para ficar. Em relação ao sócio, a gente tem um projeto de mudança de estatuto, que é aquele sócio torcedor que quiser transformar o seu título de torcedor em sócio, digamos, proprietário, depois de 3 anos ele pagando, como sócio torcedor, ele vai ter direito a se habilitar a sócio proprietário com desconto e, a partir daí, ele pode ter possibilidade de votar. Isso aí está sendo objeto de discussão para aprovação no novo estatuto, mas é uma promessa que a gente trouxe de campanha e a gente vai tentar viabilizar. É bom você falar, tocou um pouquinho na eleição, a gente pretende, com essa reforma de estatuto e com um acompanhamento assim muito de perto do nosso cadastro, a gente chegar quando próximo da outra eleição, a gente já ter 1 ano antes da eleição o cadastro disponibilizado para a eleição, sem nenhum tipo de questionamento se aquele sócio pode votar, se aquele sócio não pode votar. Isso tem que estar muito bem enquadrado, tem que estar muito bem ajustado para não acontecer o que aconteceu agora. Engraçado porque existe uma narrativa que prospera ainda até hoje, que a eleição foi um golpe. A eleição não teve nada de golpe. O que aconteceu, todos sabem, né? A eleição estava marcada para o dia 14, no dia 7, na véspera, dia 16, eu estava até fora do Rio, e aí me ligaram de noite dizendo que a eleição tinha sido antecipada para o dia seguinte. Praticamente não tive tempo nenhum de mobilização das minhas pessoas, mas, de qualquer maneira, a gente compareceu, e o outro candidato que ganhou, a gente sabe, ele levou uma vantagem porque ele sabia que a eleição ia acontecer no dia seguinte, mas dentro desse processo de eleição ela foi suspensa, nós nos retiramos, as urnas foram lacradas, e de madrugada eles abriram as urnas, sabe lá como e com que autorização, e contaram os votos. São Januário com as luzes apagadas, com o celular aceso lá para eliminar, uma coisa completamente fora da realidade, em desobediência a uma ordem judicial. Semana seguinte, dia 14, fiz vários apelos para o candidato que ganhou a primeira eleição lá, comparecesse para legitimar a sua vitória, mas não consegui que ele comparecesse. Ganhamos a eleição com uma margem muito grande. Pra você ter uma ideia, ele foi terceiro no número de votos. E estamos aí, quer dizer, foi uma eleição tumultuada, judicializada. Até hoje tem alguma coisa aí na justiça ainda correndo, contestando. A gente sabe que não vai dar absolutamente nada. Mas a gente pretende, sim, na próxima eleição, ter uma eleição limpa, transparente, sem contestação judicial. Vai ser a primeira eleição. Eu aqui estive em 97 como candidato e sofri muito esse problema aí da fraude. Para você ter uma ideia, Mauro, naquela ocasião, eu fiz uma pesquisa pelo Ibope, eu tinha 27% na frente do segundo candidato e perdi a eleição. Montenegro me alertou, olha, você só perde a eleição se tiver fraude. Não deu outra. E de lá, estou falando de 97, nós estamos em 2021, todas as eleições seguintes tiveram fraude aqui. É uma vergonha eu falar isso, mas foi a realidade do nosso clube. Aí, nos últimos 20 anos foi essa. E eu estou aqui hoje, como vascaíno, benemérito. É engraçado, Mauro, eu não tinha voz do lado de fora. Eu fiquei muito tempo assim, meio afastado do Vasco por decepção pessoal com o meu próprio clube. Mas chegou uma hora em que eu refletindo, eu cheguei à conclusão que também, se eu não entrasse nesse processo para tentar melhorar, tentar modificar, ia ser muito pior. Eu achava que ia ser muito pior, porque a direção estava muito ruim. A gente ia numa direção muito ruim. O que eu estou tentando fazer aqui é estopar essa direção, parar a direção que a gente vinha e mudar o rumo do caminho. É isso que eu pretendo fazer aqui, com responsabilidade, com transparência e aguentando as pressões, né, de não gastar mais do que aquilo que a gente pode gastar para poder honrar com os compromissos. Quero tirar o clube de ação trabalhista. Então, é muito difícil, mas a gente tem uma equipe muito boa, a gente tem um quadro de vice-presidentes da melhor qualidade, pessoas muito qualificadas, pessoas que se destacam nas suas áreas de trabalho, que me ajudam muito. Então, isso aí atenua muito o nosso trabalho. Então, eu estou confiante. Eu acho que a gente é um clube muito grande, tem um potencial de... Você me falava também do sócio-torcedor, número de sócios. A gente está numa campanha para voltar ali para os 100 mil sócios. Não é uma coisa fácil nesse momento. Todos os clubes estão com perda grande de sócios, porque a maioria dos sócios-torcedor ele se engaja nesse processo por conta de um abatimento razoável no ingresso em dia de jogo. Então, você pode imaginar,
sacrifício que esse torcedor faz de pagar uma mensalidade e não ter o benefício de poder ir ao estádio e ter um abatimento por conta da pandemia, obviamente, né? Mas Então, família vascaína, o vídeo de hoje foi isso aí, né? Fiz questão ali de encerrar com essa situação também do sócio, porque basicamente ele diz ali que a pandemia atrapalhou muito, claro, em muitos casos sim, mas eu acho que a grande maioria do torcedor vascaíno não vê nessa gestão a ideia de um Vasco melhor. E por isso, como um sinal de protesto, não é mais sócio do clube. Mas isso pode mudar rapidamente, a gente sabe como. É com o projeto Somamos e com o Levin lá. Porque o torcedor vascaíno está cansado de promessa. Se você pegar a entrevista completa do Jorge Salgado e a do Campelo, que também já fez uma entrevista com o Mauro César, de como eles querem entregar o Vasco, de como eles vão entregar o Vasco no final do mandato, você vai ver, cara, é muito parecido, os discursos são os mesmos, a prática é a mesma. Você vê que até o Júlio Brandt apareceu. Como é que você quer um Vasco diferente aplicando as mesmas coisas? Até o cara apareceu aí para falar. Então, não é por causa de pandemia que o sócio está caindo, Jorge Salgado. Não é culpa dos influenciadores que estão te queimando. A culpa é de vocês. Vocês afastam o torcedor, vocês afastam os investidores, vocês afastam tudo que tem de bom no Vasco. Porque vocês não são Vasco. Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.